Oi, gente. Hoje é dia da coluna Encontros com Criaturas Notáveis. Eu vou falar de um cara que eu admiro demais, um dos maiores comediantes de todos os tempos, Ed Murphy, um tira da pesada. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um agradecimento a todo mundo que assina o meu site de jornalismo cultural, que tem acesso a todo o meu acervo de entrevistas, de textos, de vídeos, de debates, de cursos, andremarcinski.com.br. Valeu, galera, demais. Agradeço muito. Tô aqui com o meu diretor, faz tudo, produtor, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André, certinho, pessoal. Hoje vamos falar de um cara que ainda faz muito sucesso. Inclusive, tem um filme da Netflix lançado recentemente. Tipo uma continuação, Tiro da Pesada 4, Axel Foley. Isso, é. E é o Ed Murphy, né, um cara que eu considero um dos maiores comediantes de todos os tempos do cinema, nem se fala assim, né? E um cara que revolucionou a comédia nos anos 80, né, Natan? A gente... É engraçado porque a história do Ed Murphy é muito, muito curiosa, assim. Ele era um cara muito jovem que chega na televisão no início dos anos 80 e ele pega um programa que estava muito decadente, que era o Saturday Night Live, né? Esse programa que tem até hoje, começou em 75, vai fazer 50 anos esse ano que vem, que é um programa ao vivo da NBC, da rede americana, um programa humorístico ao vivo. Só que quando o Ed Murphy chega no programa, o programa está em crise, assim. Os maiores nomes do programa, que são o Chevy Chase, estava brigando, estava saindo, o Bill Murray, esse pessoal já estava meio perdendo, digamos, audiência, assim. E o Ed Murphy chega e ele revoluciona o programa, é impressionante, assim. Ele faz tanto sucesso no Saturday Night Live, causa tanta inveja aos colegas, que logo ele foi o primeiro... cara que era do cast fixo do Saturday Night Live, que foi apresentador do programa. Geralmente eles chamavam um apresentador conhecido, um ator, uma atriz famosa. E ele foi um cara que ele apresentou o programa enquanto ele era do elenco fixo do Saturday Night Live. Quer dizer, ele era tão famoso que o programa apelou e botou ele como apresentador. Assim. Isso, claro, não caiu muito bem com os colegas, assim, mas a audiência foi brutal, né? E ele é um cara muito engraçado. Você gosta do Ed Murphy? Me amarro nele, cara. É Muito demais, bom, né? muito bom. Você gosta dos filmes antigos? Porque recentemente, assim, eu vi os últimos 2 filmes que ele fez e eu achei muito abaixo, né? Tanto o Príncipe em Nova York 2 quanto o Tira da Pesada 4, eu achei muito abaixo dos originais. Eu acho que não chegou nem perto, assim. Eu imagino que deva ter sido em razão do que normalmente é praticado em gêneros de humorísticos, né, nos filmes atuais. Então, esse que foi lançado, inclusive, na Netflix recentemente, imagino que tenha sido em razão dessa atualização Eu achei que o 4, muita gente gostou do 4, né? Eu achei que o filme perde muito a característica do personagem do Axel Foley, né? O Tira da Pesada, só para explicar, no início dos anos 80, o Ed Murphy surge em 2 filmes que fizeram muito sucesso, 48 Horas e Um Tira da Pesada. E basicamente eram filmes em que os diretores levantavam a bola para Ed Murphy, falavam, meu amigo, faz o que você quiser. O 48 Horas, então, ele tem muitas cenas improvisadas, que o diretor, que era o Walter Hill, falou, cara, faz o que você achar que você deve nessa cena aqui, né? E era ele, o Nick Nolte, ele arrebentou, assim. Em filmes de comédia, o improviso ele cai muito bem, né, cara? Principalmente com pessoas que têm, obviamente, esse trejeito, né? Mas tem que ser muito bom para fazer, né? Porque tem que ser uma coisa improvisada, mas que encaixe perfeitamente na história, né? Não adianta você só chegar lá e começar a contar piada ou ser engraçado e tal, se o negócio não levar a história adiante, né? E tem uma história, um fato curioso sobre o 48 Horas. Tem uma cena super famosa no filme em que o Ed Murphy entra num bar. Você vai lembrar dessa cena. E é um bar frequentado por um monte de cara branco, um bar meio de cowboy, um negócio meio racista, assim. Ele dá um apavoro nos caras, né? Ele é um fingindo que é um detetive, né? Negro, claro, entra num bar super racista, assim, com um monte de branquelo, white trash, assim, e ele apavora a galera. Essa cena foi inteiramente improvisada pelo Ed Murphy. Era para ser eu li
que no roteiro original, quem fazia o apavoro, quem dava o apavoro era o Nick Nolte, né? Mas o diretor falou assim, não, deixa ele fazer. E ele fez tão bem que no meio da cena o diretor Walter Hill virou pro cara da câmera e falou, estamos ricos, tipo, we're rich, tipo, esse filme deu vai bom, arrebentar. Bombou, ele já sabia que tinha rolado, entendeu? Legal. É bizarro isso, né? Não, eu imagino que para o restante da equipe que trabalha com esse tipo de ator nesse nível, vendo o improviso, os caras também têm que ir no embalo, né? Eu acho que boa parte das pessoas são amarradas a um determinado roteiro, Exatamente. mas quando surge um cara totalmente fora da curva igual ele, que vai gerando um volume gigantesco de improvisos, muda completamente a narrativa do... Cara, é muito legal você falar isso. Uma das cenas mais famosas de Um Tiro da Pesada é improvisada, que é a cena em que ele entra numa galeria de arte e ele tem um diálogo muito engraçado com Serge, né? Que é um personagem interpretado pelo Bronson Pinchot. Se você viu o filme original, você vai lembrar dessa cena. É engraçadíssimo, é hilariante e não tem nada a ver com o que estava no roteiro. O Ed Murphy improvisou e aí o Bronson Pinchot, que também é um grande ator cômico, entrou na dele e eles fizeram uma coisa que tá aí até hoje, né? Como uma grande joia cômica. Legal. Mas o Ed Murphy... ele fez esses 2 filmes e, cara, os filmes vivem do carisma do Ed Murphy, né? Então, são filmes que ninguém lembra direito da trama de 48 horas. Quem que eles estavam atrás? Qual é a trama de Um Tiro da Pesada? Quem eram os vilões? O que você lembra do filme é a vivacidade, aquela coisa bacana do Ed Murphy, né? Mas esses 2 filmes, tanto 48 Horas quanto Um Tiro da Pesada, eles vivem do carisma do Ed Murphy, né? E nos 2 ele faz basicamente o mesmo personagem, né? Apesar de um ele ser o criminoso, 48 Horas, e no outro ele ser um policial. No 48 Horas ele faz um assaltante de banco, se não me engano, que está preso, e o Nick Nolte, que é um detetive, tira ele da cadeia e eles acabam resolvendo o crime juntos, assim, mas ele é um criminoso, basicamente. E no Tiro da Pesada, ele é um detetive da cidade de Detroit, que é uma cidade super violenta, né? E ele vai para Beverly Hills, que Beverly Hills é o suprassumo da breguice, da ostentação californiana ali, né? Exato. E ele entra meio nesse mundo do jet set, né? Todo o filme se baseia nessa contraposição entre um cara da rua, do gueto, né? Um cara bem da street mesmo, assim, né? Entrando nesse mundo de plástico de Beverly Hills e tal. Mas eu achei que esse 4, eles apelam muito a uma fórmula de filme de ação, tem muita cena de perseguição. Eu contei 4 cenas de perseguição nesse filme, Nathan. Tem perseguição de helicóptero, perseguição de caminhão, 2 perseguições de carrinho de golfe e outro carro. Eu achei demais, assim, sabe? Eu achei que ficou meio Rambo, assim, sabe? E perdeu muito a essência, na minha opinião, do personagem. Mas você acha que essa perda de essência é exatamente em razão dos materiais e dos outros filmes que permeiam a plataforma? Porque... Não sei, cara, eu acho que sim. Acho que eles ficaram tentando apelar a um público que, claro, Um Tiro da Pesada e 48 Horas tem ação, mas ninguém lembra dos filmes por causa da ação. Se lembra dos filmes por causa do Ed Murphy. Exatamente. É porque imagino que as plataformas, elas pensem com o estômago, né? Eu acho. E não com a cabeça. Eu acho. E tem também uma coisa muito chata nesse, que é um lenga-lenga gigantesco sobre a relação dele com a filha. Cara, uma coisa assim, ninguém vai ver Um Tiro da Pesada para ver um drama familiar, sabe? Sobre, muito chato. Toda vez que aparecia a filha, que é uma ótima atriz e tal, mas a personagem é muito ruim, né? Não tem função nenhuma na história, a não ser criar esse lenga-lenga dele, uma DR com a filha, que ele não tratou legal, e a filha também abandonou ele, e aí no final eles se reconciliam. Um negócio meio xaropado, assim, sabe? Então, acho que tentaram criar uma espécie de contraponto, né? Tanto da parte do policial mais ação, né? Mesmo que quase já em fim de carreira, com um policial no meio de uma classe social diferente, mas nesse contraste entre o cara que é de muita ação, muita atividade e um relacionamento meio melancólico ali, né? Eu acho assim que isso é uma coisa típica de streaming, de roteiro de streaming, que tem que apelar a todo o público. Então assim, o Tiro da Pesada apela a um público masculino, vamos botar na personagem feminina para ver se a gente atrai também o público feminino. Eles criaram essa sub-história, eu acho, né? Essa subtrama dele com a filha, que não leva a história pra lugar nenhum, né, cara? Toda vez que a coitada da filha aparece, a história meio que dá uma desinflada, assim, eu achei, pelo menos.
Mas o Ed Murphy, cara, é um cara assim... Eu admiro demais o Ed Murphy, sabe? Eu acho que os stand-ups que ele fazia nos anos 80 eram, assim, engraçadíssimos. Eu acho que ele tem... Até os filmes meio bobos que ele fez nos anos 90 e 2000, eu acho que tem momentos maravilhosos. Sou muito fã do Ed Murphy. Eu acho ele um dos grandes inovadores do stand-up. E eu entrevistei o Ed Murphy 2 vezes, Natan. Foi muito legal, E foi muito emocionante pra mim entrevistar. Antes da fama ou já... Não, já famoso. Eu entrevistei ele, se não me engano, pro Tira da Pesada 3, eu acho que foi, um filme do John Cleese, né? E foi muito comovente pra mim, porque era uma época em que o Spike Lee tava bombando, né? E o Spike Lee é um diretor negro, um cineasta negro, muito ativista, né? Que fez filmes muito importantes, assim, sobre o movimento negro, Malcolm X, Faça a Coisa Certa e tal. E eu me lembro que o Spike Lee sempre dava umas cutucadas, assim, de leve no Ed Murphy e em alguns outros artistas negros, celebridades negros que não, digamos assim, na opinião deles, né, não encampavam a luta contra racismo, contra essas coisas. O Ed Murphy nunca foi um ativista, digamos assim, né? Ele nunca foi um cara que botava a cara lá na TV e falava contra o racismo nem nada. Mas, na minha opinião, não precisava, porque ele era tão famoso, né? Ele era tão... ele era uma celebridade tão incrível que ultrapassou, que fez basicamente sucesso com o mundo inteiro, né? Brancos, negros, todo mundo amava o Ed Murphy, né? E eu sentia que o Ed Murphy, nas entrevistas, ele ficava um pouco ressentido com isso, sabe? E aí eu fui entrevistá-lo e eu perguntei isso para ele. Eu falei, cara, você se ressente um pouco dessa fama que você tem de não encampar essa luta, esse ativismo e tal? E, cara, foi uma coisa tão surpreendente, assim, porque, primeiro, não é exagero, mas ele ficou emocionado com a pergunta, assim, eu não sei se era uma época que ele estava meio fragilizado, não sei, mas ele ficou até com o olho embargado, assim, foi uma coisa emocionante pra caramba, E ele virou para mim e falou assim, cara, é muito bom você me perguntar isso, porque é um assunto que me machuca, E ele falou uma coisa muito legal, tá? Inclusive no meu livro, essa entrevista, o Encontros com Criaturas Notáveis. Ele falou, olha, quando eu surgi, não havia quase grandes artistas negros no cinema. A gente tinha o Bill Cosby, tinha o Richard Pryor e tal, mas o Richard Pryor estava meio decadente, o Bill Cosby era um cara de televisão. No cinema era muito difícil você ver um leading man, que eles chamam, né? Um protagonista negro, né? Então ele falou, eu tenho certeza que a minha presença no cinema e o meu sucesso abriu o caminho para um monte de gente. E ele falou até um negócio bonito, ele falou assim, se hoje o Wesley Snipes, o Lawrence Fishburne, o Delroy Lindo estão bombando, eu acho que isso se deve muito ao meu sucesso. E ele não falou isso de uma maneira arrogante, ele falou de uma maneira realista, assim, sabe? E foi comovente, cara, foi muito, muito bacana, assim. Depois ele, inclusive, fez as pazes com o Ed Murphy, com o Spike Lee, e hoje eu acho que isso não existe mais. Mas nos anos 90 era muito forte, cara. Era muito... Acontecia isso, sabe? Curioso essa divisão, né, entre os artistas só por causa dessa dinâmica com que eles levam as suas pautas, né? Eu acho que cada um comunica de uma forma, assim como você, jornalista, comunica diferente de outros jornalistas culturais. Eu acho que cada um leva a sua mensagem de forma natural. Exatamente. E é curioso enxergar isso no mundo hollywoodiano, né, cara? Cara, acontecia, e não acontecia só com ele, né? Tem vários casos, assim, por exemplo, o Louis Armstrong, grande músico, também sofreu muito com isso. Né, porque ele não era um ativista no sentido, ele não era o Miles Davis, ele não era Nina Simone, né, uma pessoa que botava a cara a tapa ali, mas ele tem um papel muito importante, né, na luta contra a discriminação racial, porque ele era um cara negro que fez um mega de um sucesso, que levou a arte dele para milhões, bilhões de pessoas no mundo, mas ele também era muito... atacado por não ser um ativista, né? E eu entendo, né? Porque ele estava numa época também de conflitos raciais nos Estados Unidos, conflitos muito sérios e tal. Eu entendo os dois lados, entendo quem critica ele e entendo o lado dele de ter ficado ressentido, mas eu diria que numa proporção menor, o Ed Murphy também sofreu bastante com isso, né? Hoje nem tanto, hoje ele é considerado um ícone do entretenimento e tal, mas na época rolou. E boa parte da entrevista foi sobre isso, ele falando da carreira dele, e ele é um cara fantástico, assim, né, tipo, muito... Ele sabe que no início da carreira ele fez muitas piadas
muito grosseiras e tal. Ele tinha um tipo de humor muito da rua mesmo, né? E depois ele até pediu desculpas sobre isso e tal. E virou um cara, assim, muito... Ele é um cara muito interessante, assim, vem de uma família pobre também e é um cara que nunca abandonou as origens dele e tal. E eu acho ele um talento inegável, assim, né? Fico com pena desses 2 filmes anteriores não terem sido tão bons. Gostei demais do filme que ele fez em 19, o Dolemite, que é uma cinebiografia em que ele interpreta o Rudy Ray Moore, que é um ator de filmes de ação chamados Blaxploitation, né? Filmes que eram muito sucesso nos anos 70, que passavam em cinemas da comunidade negra e tal. Eu conheci o Rudy Ray Moore pessoalmente, porque ele participava de muitas convenções dessas de filmes de terror, filmes B, e eu fui em várias convenções com o Zé do Caixão e o Rudy Ray Moore estava sempre lá, assinando autógrafos e tal, e foi muito legal ver o Ed Murphy no papel do Rudy Ray Moore. Então é isso, galera. Foi uma experiência bacanérrima conhecer a Ed Murphy, entrevistar Ed Murphy, é um cara super engraçado. Recomendo que você assista aos filmes antigos do Ed Murphy, Trocando as Bolas, ele tá engraçado demais. Um Príncipe em Nova York é de passar mal, de chorar de rir, de tão engraçado. O primeiro Tira da Pesada é bom demais, 48 horas. Todos esses filmes que ele fez dos anos 80, eu acho fabulosos. E mais recentemente gostei demais do Dolemite também. Baita criatura essa, hein? Qual? Que baita criatura essa, hein? Essa é uma grande criatura, né? Um cara realmente... O Ed Murphy no Saturday Night Live, Nathan, é uma coisa assim fora do normal. Ele imitando... Você procura no YouTube, ele imitando James Brown. Ele tem um personagem chamado Velvet Jones. É uma coisa assim... Ele revolucionou realmente a comédia televisiva e depois ele revolucionou a comédia do cinema. Ele é um cara fora de série, assim, que eu adorei conhecer. Muito bom, cara. Bacana, né? Bacana. É isso aí, galera. Você gostou desse tipo de conteúdo? Você gosta dessas histórias aí de bastidores de cinema, música e livros? Conheça meu site andrebarcinski.com.br. Custa R$20 por mês. Você tem acesso a mais de 300 textos que eu escrevi nos últimos 3 anos, exclusivos para o site. E tem acesso também a mais de 60 cursos, debates e workshops que a gente realizou no site. Conheça lá andrebarcinski.com.br. Valeu, galera!